treinamento de equilíbrio para indivíduos idosos. Então, antes da gente conversar sobre o treinamento de equilíbrio, a gente precisa relembrar que o indivíduo idoso ele passa por diversas alterações que geram um declínio funcional. Então, ele tem alteração em vários sistemas que fazem com que exista uma redução de força, redução de massa muscular, redução dos sentidos, por exemplo, visão, audição. A gente tem várias alterações fisiológicas, alterações posturais que fazem com que também exista uma redução do equilíbrio. Então, o treinamento de equilíbrio ele vai ser embasado nessas alterações. Então, a gente precisa entender um pouquinho, sobre o SNP, Sistema Nervoso Periférico. A gente precisa entender um pouquinho sobre o SNC, Sistema Nervoso Central. A gente precisa entender um pouquinho sobre os proprioceptores, mecanorreceptores, por exemplo. A gente precisa entender um pouquinho sobre questões físicas, como por exemplo, centro de gravidade, base, o que poderia influenciar, por exemplo, o que a base, por exemplo, poderia influenciar no equilíbrio, o que a altura, por exemplo, desse centro de gravidade poderia influenciar no equilíbrio, entender essa relação que existe entre o SNP, o SNC, os proprioceptores, mecanorreceptores, por exemplo, como que funciona essa comunicação entre esses sistemas, por exemplo, e como que é a resposta, por exemplo, para a manutenção do equilíbrio. Entender que o equilíbrio não é só, por exemplo, ficar estável, e também faz parte recuperar esse equilíbrio. Isso é muito importante, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, que a ideia não é só que eles estejam sempre estáveis, porque todo mundo, uma hora ou outra, vai perder o equilíbrio. O importante também é conseguir recuperar essa posição de equilíbrio. Então, quando a gente entende sobre essas questões que eu falei para vocês, sobre a influência desses sistemas e até mesmo, por exemplo, os sentidos. Então, às vezes o idoso ele tem uma redução, por exemplo, da acuidade visual, por exemplo, ele já não enxerga tão bem. Até mesmo a audição, apesar de não ter uma relação direta com o equilíbrio, de certa forma pode influenciar um pouco também. Então, entender quais são esses fatores que influenciam na redução do equilíbrio, você vai prescrever esse treinamento. Então, você vai utilizar, por exemplo, essas alterações físicas, vai mudar a base, por exemplo. A gente sabe que uma base muito pequena, por exemplo, uma base menor, vai ter um equilíbrio menor, maior dificuldade, por exemplo, de manter uma posição estável ali. Então, a gente vai mexendo com essas questões. Às vezes vai trocar uma base bipodal para uma base unipodal, vai fazer um treino, por exemplo, uma base unilateral. Você vai entendendo essas questões e vai montando esse treinamento em cima dessas questões. Tá? Então, o treinamento de equilíbrio, de certa forma, a gente pode ter criatividade para prescrever esse treinamento, entendendo quais são esses sistemas que participam da manutenção desse equilíbrio, e você pode usar esses fatores para a prescrição do treinamento. Então, a gente sabe que existem vários exercícios já ali protocolares, por exemplo, porém, entendendo sobre essas questões, a gente pode utilizar a nossa criatividade para prescrever o treinamento.